Boa noite, irmãos. Graça e paz no Senhor Jesus. Eu queria ler com você um texto bíblico para a nossa reflexão nessa noite, que se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 5. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, segundo Reis, capítulo 5, são apenas 19 versículos que eu vou ler nessa noite com você. E aí eu queria aproveitar para a gente fazer uma leitura alternada. Como é um texto mais curto, dá para a gente fazer. Então eu vou ler primeiro e os irmãos em seguida façam a leitura do verso seguinte. O título que foi dado aqui pelo tradutor é Naamã é curado de lepra. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Vocês? Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou na porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou.
Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Amém. Amém. Quando Naamã se tinha afastado certa distância. Ok. Vamos orar? Graças te damos, Pai, por mais uma noite de bênção espiritual, de adoração, de comunhão com o Senhor e com os irmãos da fé. Fala conosco, tem misericórdia de nós, nos ajude, que o Senhor esteja esclarecendo em nossos corações a vontade do Senhor. Que a Tua palavra nessa noite traga para nós consolo, conforto, admoestação, ensino bíblico para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bom, essa história é uma história bem conhecida, né, de todos nós. Nós já ouvimos muito falar da história de Naamã, homem muito importante no reino da Síria, aí mais ou menos uns 1000 anos antes de Cristo, e era muito considerado porque ele teve grandes conquistas, ele conseguia liderar muito bem as batalhas, e a Síria, ela se tornou um grande poder militar da sua época. Há um detalhe nesse texto, e o Senhor diz que a Bíblia diz que o Senhor prosperou a Síria, e fez com que esse homem e tantos outros ali, né, debaixo do poder daquele rei chamado Ben-Hadad, tivesse êxito, e aí a prosperidade e as vitórias trouxe fama para o reino da Síria, e também para esse homem chamado Naamã. Naamã era um oficial, um soldado muito valente, e ele tinha uma lepra, uma doença terrível para a época. Ainda hoje é uma doença difícil, mas tratável. Naquela época não havia esse tratamento, então a maioria das nações davam a essas pessoas um tratamento de isolamento, levava essas pessoas para longe do convívio social, da família e do restante da sociedade. Nós vemos isso também ainda, né, ali nos tempos de Jesus, ou seja, 1000 anos depois desse episódio de Naamã, também se tratava dessa forma os leprosos no reino, no Império Romano. Você lembra, né, das histórias em que Jesus ali se deparava com pessoas com esta enfermidade, a tão conhecida história dos 10 leprosos, né? E essas pessoas estavam fora do ambiente da cidade, não é? E muitas passavam terríveis situações de fome, de desprezo, eram separadas totalmente do convívio de sua sociedade. E aqui nesse tempo não era diferente, com exceção de Naamã, por ser ele uma pessoa bem próxima do rei e servir o rei, então ele meio que conseguia ainda ali conviver com essa situação, não é? Conta a história então, como vocês viram, que uma menina que era do povo de Israel, que tinha sido levada como cativa e colocada na casa de Naamã para acompanhar a esposa de Naamã. Ela se tornou uma escrava de Naamã. E muito cedo, essa menina já tinha no coração que Deus podia abençoá-lo. E Deus fala, e a menina fala isso, né, com a sua patroa, e a patroa leva o assunto a Naamã, que leva o assunto ao rei. E o rei, por sua vez, mais depressa, querendo ver Naamã restabelecido, fala: anda, vai depressa, vai, e eu vou te dar uma carta para endossar esse seu pedido. Você leva essa carta e apresenta para o rei. E aí vocês viram aqui qual era o teor da carta. Qual era, irmãos? Cure esse homem aí que está levando essa carta. Dá um jeito e resolve isso, né? E aí a história foi essa história que vocês viram, uma história em que o rei lá, não é, de Israel ficou também extremamente abalado com a situação. O rei de Israel se chamava
Jorão ou Jeorão. Sabe de quem ele era filho? Da famosa Jezabel. Você já ouviu falar da história de Jezabel? Jezabel foi aquela esposa do rei Acabe, extremamente idólatra, que perseguiu um profeta. Qual foi o profeta? O antecessor de Eliseu, Elias. E fez Elias passar aquela tribulação que os irmãos já conhecem, né? Elias se deprimiu, Elias parou no caminho ao monte, né? Fugindo de Jezabel, indo para o monte, ele para, dorme praticamente no deserto, fazendo de pedras o travesseiro, e é preciso uma intervenção sobrenatural. Deus envia anjos que traz água, comida, Elias come, bebe, continua a sua viagem. Jezabel era a mãe desse rei, que agora estava lidando com essa situação. Acabe era o pai desse rei, que estava lidando com essa situação. Jeorão ou Jorão era o 9º rei em Israel. E agora ele está também aqui com essa difícil tarefa para administrar. Conta a história que este rei faleceu com as vísceras para fora. E diz ainda o texto bíblico que Deus permitiu que um mal caísse sobre este rei, e ele morre lentamente por conta de seus pecados. Era assim que acontecia nesta época. Deus permitiu que fosse dessa forma, e depois então Eliseu elege um outro rei. Bom, é uma história, irmãos, interessante da gente observar como ela se dá na vida de Naamã, e eu gostaria de destacar isso com você. A história ficou conhecida como a cura de Naamã, a cura da lepra de Naamã. Mas essa noite, eu quero trazer uma outra perspectiva para a gente. Ainda dentro desse texto, eu queria falar sobre algo que tem a ver com a cura do coração de Naamã. Veja você como que a história, ela se desenrola numa perspectiva de visão espiritual, de entendimento bíblico, de entendimento espiritual das coisas, dos acontecimentos. Observe você que a cura de Naamã não foi apenas na pele, no corpo, mas ela também se dá na sua mente e no seu coração. E essa cura de Naamã, ela então passa por toda uma circunstância, uma situação que envolve aí vários personagens. Você vê nessa história 2 reis, uma história com 2 reis, o rei da Síria e o rei de Israel. A Síria, uma potência na época, Israel ainda, não é, com suas dificuldades. Envolve também os próprios subordinados desse oficial, que era Naamã. Envolve a história de uma menina, envolve um profeta, tanta gente numa história de cura. Isso no mínimo deixa a gente intrigado com alguma coisa. Por que isso acontece? Por que isso aconteceu? E como que eu posso olhar para essa história e aproveitar aqui alguma coisa para o meu coração, para a minha vida? E é no mínimo curioso a gente observar o diálogo entre essas pessoas. E o primeiro aqui que eu gostaria de destacar é a respeito da providência divina na vida de Naamã. A providência divina, ela começa no momento em que a menina, que era do povo de Israel, conversa com a mãe, com a patroa, a esposa de Naamã. E ela fala: se meu senhor fosse ao encontro do profeta, não é? Veja bem, uma menina tinha a resposta para algo que era muito pesado para aquele homem. Uma menina tinha a solução para algo que era muito difícil na vida daquele homem. E essa menina, ela é usada por Deus para falar ao ouvido da esposa. E ninguém melhor para mandar no homem do que a esposa, né, gente? Não é, Diego? O Diego disse que sim. E se ela for advogada, aí fica mais forte ainda, né? Pois é. E a esposa vai então falar de uma maneira que esse homem, ele chega até o rei e conta: assim disse a menina. Há uma percepção, o texto nos dá assim uma sugestão de que havia uma expectativa no coração dele, né? O coração dele era de ser curado dessa lepra. Então ele olha, ele foca naquela enfermidade
como algo muito difícil para a vida dele, ao ponto dele ir falar com o rei. Por que ele vai falar com o rei? Porque o rei precisava liberá-lo para fazer essa viagem, para dar a ele autorização para isso. Então, a cura de Naamã, ela foi alvo da providência divina, porque Deus usa a menina para falar sobre o profeta. Mas eu vejo também um outro ponto nessa providência: a fala dos subordinados de Naamã. Diz o texto que os oficiais de Naamã, as pessoas que estavam debaixo do comando dele, vão incentivá-lo a mergulhar. Naamã ficou indignado desde o início, né? Quando ele chega com aqueles carros, com toda a comitiva na porta da casa de Eliseu. Você imagina, né? Num vilarejo pequeno, de repente chegar uma comitiva de gente, pessoas importantes, cavalos de batalha, carros de batalha, aquele alvoroço na porta, né? E Eliseu nem sai de dentro de casa. O que Eliseu faz? Manda um mensageiro, vai lá e fala para ele fazer assim e assim. Então ele já fica indignado desde aí. Quando ele sabe o que precisa fazer, fica mais indignado ainda. Por quê? Porque Eliseu tinha mandado ele mergulhar naquele rio, que era um rio, na época, não muito limpo. E ele fala: eu não quero mergulhar nesse rio. Não tem outros rios melhores em Damasco? Lá onde estava o comando da Síria, onde ele vivia, tinha rios muito melhores. Ele cita aqui o nome de 2 rios. Então, providencialmente, Deus usa os oficiais daquele homem e fala: Senhor, chama ele até de pai, né? O texto bíblico destaca essa expressão, pai. Se ele te pedisse algo muito pior, você não faria? Se ele lhe pedisse algo muito mais caro, você não faria? Por que você não faz isso? Algo tão simples, e Naamã faz. Eu vejo nesses 2 personagens, ou nesses 2 grupos de personagens, né? A menina, os oficiais, uma providência divina na vida de Naamã. Essas pessoas são usadas por Deus, usadas pelo bom senso para falar o coração de Naamã. E elas falam o coração de Naamã, e elas falam a Naamã, e Naamã obedece. A Naamã vai lá e mergulha 7 vezes no rio, e depois da 7ª vez, então, ele fica curado. Mas é preciso que alguém fale com ele. E é interessante que as pessoas que conseguem convencê-lo são as pessoas mais simples, ou subordinadas a ele. Quem é a menina? Ninguém para um homem tão poderoso. Quem são os oficiais? Subordinados dele. E ele ouve essas pessoas e ele vai lá. E ele então obedece. Eu vejo na história esses 2 grupos como pessoas usadas por Deus para prover na vida de Naamã, para abençoar Naamã. E Naamã tem que cumprir, Naamã tem que caminhar sobre isso. A cura de Naamã também, ela surpreende as expectativas. Se você observa comigo, há todo um conjunto, há toda uma circunstância de expectativas. Por exemplo, o rei da Síria, o que o rei da Síria faz? Ele dá uma carta e ele usa o seu poder. E ele diz assim: vai, anda logo e eu vou te dar uma carta. Ou seja, o poder do rei ali já estava na caneta, né? Com uma canetada ele determinava, ele mandava e ele fazia as coisas acontecerem. E ele leva também, junto dessa carta, presentes. Havia uma certa riqueza que acompanhava aquilo ali. Essa riqueza era para o rei. E tinha uma parte que seria dada também ao profeta, porque era o costume da época. E porque assim se faziam nos ambientes de poder, nos ambientes políticos daquela época. Então, era interessante para o rei dar aquela carta, porque para ele, o rei de Israel tinha a solução, e o profeta tinha o conhecimento. Eu acho interessante a visão que essas pessoas têm desse ambiente espiritual. Olha só, o rei dá uma carta porque ele tem poder, o outro rei
que é subordinado, porque a Síria, ela combatia Israel, ela atacava Israel, havia uma guerra, não é? Havia uma pressão para dominar as terras de Israel. Então, aquele rei de Israel já tinha medo também desse rei. O rei de Israel se sentia também na pressão. Tanto é que quando ele recebe a carta, ele se assusta. O rei da Síria manda porque também entende que se é um profeta, então esse profeta pode ter a cura, porque a ideia de profeta ou de sacerdote na antiguidade se somava a conhecimentos médicos. Então, na minha visão, quando o rei da Síria envia tão rapidamente o seu general para o profeta, não é porque ele estava reconhecendo a soberania de Deus, mas porque ele sabia, ou entendia, ou acreditava que havia um recurso médico disponível e precisava usar a força, a lei, para que aquele recurso médico, aquele recurso de saúde pudesse ser aplicado ali em favor da Síria. Então há todo um interesse, há toda uma compreensão e há toda uma ação humana, política, social envolvida nesse episódio. Pode ir, vai, porque eles vão ser obrigados a aplicar o conhecimento que eles têm sobre você. É assim que eu vejo a ação daquele rei. Então, há uma surpresa, porque essas expectativas elas vão sendo frustradas. O conhecimento ali não era técnico, o conhecimento ali não era político, mas o conhecimento ali é algo que está além, é algo que vai além de tudo isso. Há também a expectativa do rei de Israel, ele entendeu aquilo como provocação. O rei de Israel fala: está tentando me provocar, está tentando começar uma guerra, nós vamos ter que fazer alguma coisa. E aí, dentro da cultura, o rei rasga as vestes, era algo tido como um episódio absurdo, um episódio extremamente grave naqueles dias. Tanto é que o profeta Eliseu fica sabendo, o rei rasgou as vestes. E aí o profeta manda dizer para ele: não rasgue as suas vestes, manda ele para mim. E aí você percebe na linguagem do rei de Israel, nós estamos falando de Israel, a mesma nação do rei Davi, que nós tanto lemos os seus salmos aqui, não é? Os crentes se alimentam espiritualmente das palavras escritas pelo rei Davi. Essa nação tinha este rei, nesse tempo, chamado Jeorão ou Jorão, e esse rei rasga as vestes porque naquele momento aquilo ficou muito difícil para ele. Ele vai dizer: acaso sou Deus para dar vida ou tirar a vida de alguém dessa forma, ou curar alguém? As palavras do rei Jorão revela que ele sabia quem era Deus, mas havia uma distância entre ele e Deus. Havia uma falta de intimidade, de relacionamento, de proximidade dele com Deus. Vocês compreendem onde eu quero chegar? Mas o profeta mantinha uma relação mais próxima do Senhor. E o Senhor então usa o profeta. Tanto é que o profeta diz assim: para, rei, manda ele para cá. Manda ele para cá. Porque o profeta era mais forte? Porque o profeta era poderoso? Porque o profeta tinha recursos disponíveis para fazer o que quisesse? Não. Porque o profeta ouviu a voz de Deus. Deus falou com o profeta. E porque o rei de Israel estava desconectado, desligado desse assunto, estava distante das coisas espirituais. O rei estava preocupado com as questões políticas do seu império, do seu reino, melhor dizendo. O rei de Israel estava preocupado com os assuntos de guerra, estava preocupado em governar, e ele não estava conectado à história do Senhor. Ele poderia muito bem ter mandado chamar o profeta e conversado com o profeta, se ele tivesse mantendo essa proximidade com o profeta. Mas a história diz que os seus progenitores não tinham essa relação boa com Deus. A história diz que ele próprio mantinha um afastamento de Deus.
e que a sua morte, inclusive, ela foi permitida pelo Senhor. Diz o texto claramente que uma doença grave, incurável, o acometeu e ele veio a falecer. Nós vemos nas palavras do rei de Israel um distanciamento do mundo espiritual e mais focado no mundo natural, no mundo político, do governo e do reino. Mas há ainda um outro episódio de desconhecimento das coisas de Deus, ou uma outra situação, um outro coração distante de Deus, que era o próprio coração de Naamã. Observem a reclamação de Naamã. Naamã diz assim: mas não é possível, nem me receber na porta? Mas que homem é esse que não me respeita? Não é? Mas não é possível, me mandar pular nesse rio sujo. A impressão que nos passa é que Naamã esperava por um serviço melhor, um serviço à altura. Ele esperava que o atendimento fosse melhor para ele. Então Naamã sai murmurando e reclamando pelo serviço mal prestado, a ponto dos seus oficiais terem que atalhar a história. Naamã diz: olha, eu esperava que ele fosse colocar a mão sobre mim, fosse fazer o ritual e eu ser curado. Por quê? Porque havia esse costume, não é? Então Naamã reclama de um serviço ruim. Apenas o profeta vai interpretar a coisa toda de maneira correta. Apenas o profeta, nesse diálogo, nesses personagens todos, darão a Naamã e aquele episódio uma boa expectativa, ou vai ensiná-los a terem uma boa expectativa espiritual dos acontecimentos. Mas há uma terceira situação que essa cura de Naamã traz. Ela desperta o início de novos tempos. Quando acontece a cura de Naamã, a vida espiritual desse homem sofre um impacto. A vida espiritual dele, ela é atingida, ela é afetada. E eu entendo o seguinte, que também muitas pessoas que estavam à volta dele também sofreram esse impacto, sabe? Porque essas pessoas presenciaram tudo isso acontecer. Diz o texto que quando Naamã sai pela 7ª vez do rio, ele sai curado e a pele dele era como a pele de um bebê, limpinha. As pessoas estão vendo aquilo, os soldados estão vendo aquilo, não é? A história vai correr por Israel e também lá na Síria. Então há um despertamento, aquele homem fica tão maravilhado com essas coisas que ele quer presentear o próprio profeta. Mas esse despertamento, ele passa por todo um processo. O primeiro processo aí é o processo da humilhação. Era necessário que esse homem se humilhasse, ele precisava obedecer, se humilhar e mergulhar, entrar naquela água, porque ali foi determinado pelo profeta. Então ele precisou aprender o que é humildade, obediência, submissão, fazer o que Deus quer que ele faça. Então há um despertamento espiritual, não é? Lembra que Jesus diz que os humilhados serão exaltados. Nós estamos falando de disposição do coração para coisas espirituais. Se eu me humilhar e obedecer o que o Senhor está mandando, eu serei exaltado. Então eu não faço porque eu quero ser exaltado, mas eu faço porque este é o melhor caminho, é assim que Deus quer. A obediência, ela não tem muito a ver conosco, mas ela tem muito a ver com quem manda, e quem manda é que tem o poder, e quem manda é que é Deus, e Ele tem os seus métodos. Então muitas das vezes o ser humano, ele quer fazer aquilo que ele acha que vai dar certo, aquilo que ele conhece, e em muitas das vezes ele também não quer abrir mão, ele não quer se rebaixar, porque isso pode trazer um prejuízo para ele. E é interessante porque são os próprios subordinados de Naamã que falam isso com ele. Então ele, se fosse ser levado pela dureza do coração, pelo orgulho, não é? Eu não vou me rebaixar para esses aí não, porque eles são meus subordinados. Se assim ele fizesse, não seria liberto, não seria curado. Mas ele fez.
e obedeceu. Então ele passou por um processo de transformação e de humilhação. Não uma humilhação no sentido de desonrá-lo ou de fazer dele um homem ruim, mau, ou humilhá-lo perante os outros. O Senhor, no seu processo de humilhação, Ele nos aproxima daquilo que Jesus fez. E Ele nos faz sermos pessoas melhores. Porque no mundo espiritual, no mundo antes da queda, valores daquela época, que hoje o mundo despreza, é que nos aproximam de Deus. Um deles é a humildade. Um deles é a obediência e a submissão. Se esses valores são praticados por pessoas que querem andar com Deus, essas pessoas alcançam o Senhor. Essas pessoas alcançam o favor de Deus. Deus não queria prata, Deus não queria ouro, muito menos o seu profeta, mas o que ele precisava dar era o seu coração, a sua mente, a sua alma. Nesse despertamento espiritual, nesse início das coisas, este homem também entende o valor espiritual da ação de Deus. Entende que quando o seu presente é rejeitado, ele entende que Deus está acima de tudo isso. O profeta não aceita o presente dele. Ele tenta várias vezes, diz o texto, que ele vai ali veementemente fazer com que o profeta receba o presente. O profeta diz: eu não quero, eu não vou pegar, eu não vou aceitar, porque era comum trocas de presentes e favores. Isto era algo que passou a ser muito bem aceito na sociedade, mas que não fazia parte da mentalidade do povo de Deus. No meio do povo de Deus, um presente como troca de favores camufla, cega a mente da pessoa para compreender a graça, para compreender o favor, para compreender a bondade de Deus. Se ele desse o presente, estaria tudo kit. Ele pagou por aquilo, ele presenteou, ele também tinha algo a dar. Mas quando o profeta diz não, o profeta está dizendo que aqueles que querem Jesus não podem ter nada a oferecer. Aqueles que querem andar com Deus precisam chegar diante do Senhor reconhecendo sua total necessidade, sua total dependência, que o melhor deste mundo para Deus não é nada, mas que a graça de Deus, como diz o apóstolo Paulo, para a minha vida ela é suficiente. Que a graça de Deus, ela supre a minha vida de tal forma que ela por si só me basta. E diz o profeta, que a tua graça me basta. Veja você a mudança, a inversão de valores. Este homem precisava passar por um processo para compreender essas coisas. Ele estava acostumado com o poder, ele estava acostumado com o dinheiro, ele estava acostumado com a sua capacidade de fazer acontecer, mas agora ele está diante de um Deus, ele está diante de um profeta e de uma palavra que diz que ele precisa apenas se humilhar. É o que está sendo pedido a ele. Não está sendo pedido a ele nem dinheiro, não está sendo pedido a ele influência e poder, mas apenas que ele submeta-se, que ele seja humilde, que ele se entregue, que ele dependa. Nesse momento, é o reconhecimento de que eu sou pecador, é o reconhecimento de que eu sou fraco e necessitado, e que só Jesus pode suprir a minha vida. Se isso estiver na alma de uma pessoa, essa pessoa encontra Deus no meio disso, ela encontra Deus nesse ambiente, no ambiente da humildade, no ambiente da dependência, da carência de Jesus, como diz a canção. Aquele homem precisava também lidar com a sua cultura e agora com esse Deus que ele conheceu. Há um diálogo aqui, ele se vê numa encruzilhada e ele diz: olha, lá na minha cultura há um Deus chamado Rimon, e as pessoas cultuam esse Deus, o Deus Rimon. O rei, quando vai adorar, ele coloca a mão no meu ombro
E então eu tenho que me curvar também junto com ele a Rimon. Por quê? Porque isso mostra que nós, agora eu estou aqui indo um pouquinho além, não é? E eu imagino que ele está tentando explicar isso. Ele diz: olha, nós estamos nos curvando a Rimon. Quando eu fizer isso, que Deus me perdoe, porque eu vou ter que continuar fazendo isso. Mas uma coisa é o seguinte: eu vou levar um pouco de terra aqui de Israel, vou chegar lá e vou fazer as minhas adorações somente ao Deus vivo, ao Deus de Israel. Eu não vou mais fazer sacrifícios a Rimon. O sacrifício pessoal agora será ao Deus Yahvé. Eu vou fazer agora a minha adoração pessoal a Yahvé apenas e mais ninguém. E ele diz: e eu ainda vou levar um pouquinho aqui de terra, né? Parece que o coração dele ainda estava meio místico com o ambiente, né? Com o poder que havia ali naquele lugar, naquela cidade. De qualquer forma, esse homem ele passa por um processo de entender que a sua cultura ela era desproporcional, ela causava, né, um choque com a vontade de Deus. É aquilo que a gente chama de contracultura. Assim como nós, ele teve que entender o ambiente que ele estava, entender o que era ruim nesse ambiente e passar a praticar o que era da vontade do Senhor. Então há um princípio, um despertamento espiritual na vida desse homem. Eu imagino que ele deve ter ficado com bastante preocupação do que ele deveria fazer dali para frente, não é? A pessoa se converte, a pessoa abre os olhos, ela entende as coisas espirituais ali um pouquinho, mas aquilo precisa ir ampliando. Lembra quando Jesus curou aquele cego e ele passou o lodo, não é, nos olhos do cego, e tem um momento lá que o cego, ele pergunta: como é que você está agora? Você está vendo alguma coisa? Ele diz: estou vendo homens como se fossem árvores. Está assim meio embaçado ainda. E aí Jesus completa a cura. Tem um momento lá daquele homem que era pai de um menino endemoniado, e Jesus vai conversando com aquele homem: Senhor, se tu podes alguma coisa, faz por mim. E o menino é curado. E tantas histórias de curas que Jesus fez, mas Jesus faz isso meio que parceladamente. Outras ele faz instantaneamente: Lázaro, sai para fora! E Lázaro sai, todo amarrado, em faixas, vivo, e todo mundo glorifica a Deus. Em outros momentos não, ele precisa fazer isso parcelado, aos pouquinhos, porque essa pessoa precisa passar por um processo de mudança na mente, no coração. Então ele faz um pouquinho aqui, e daqui a pouco ele completa, e parece muito com a nossa história. Como que Deus vai trabalhando na vida da gente, e aos poucos a gente vai crescendo, a gente vai compreendendo, né, as coisas do Senhor. E nós vamos desenvolvendo ainda mais confiança, temor a Deus, dependência a Deus, e algumas coisas que a gente falava, dizia, né, praticava, a gente vai deixando, a gente vai ficando assim um pouco, até mesmo chocado com nós mesmos. Como que eu era capaz de agir desse jeito? Não sei se isso já aconteceu com você. Eu vejo esse processo na vida de Naamã, não é? Murmurador, serviço religioso aqui não é bom não. Puxa vida, nem me receber, não me recebeu, não é? Mandou entrar num rio sujo. Puxa, 7 vezes mergulhar, e há uma murmuração, e essa murmuração agora se transforma numa surpresa. E agora, essa surpresa toda, eu quero esse Deus, vou levar um pedacinho de terra daqui, não é? Vou levar essa terra para algum lugar, e lá eu vou fazer minha adoração, mas ele precisa ainda ser educado espiritualmente, ele precisa ainda passar por um processo de ensino, ele precisa conhecer, se aproximar do verdadeiro Deus. O próprio rei de Israel estava distante de Deus. Esse rei que deveria representar a vontade do Senhor, se desesperou com aquela carta, teve medo. Irmãos, nesse episódio, nessa história específica, a gente percebe que a conclusão de tudo, de todo esse diálogo, toda essa situação, é que no final, e durante todo o processo também, o nome do Senhor foi glorificado. O nome do Senhor foi glorificado. O Deus de Israel se tornou conhecido. Houve todo um processo, começando com aquela menininha, não é? E terminou ali com aquele homem saindo daquela água.
depois de 7 vezes. Mas também a guerra continuou. Capítulos à frente você vai perceber que a guerra continua entre o rei da Síria e o rei de Israel. Aquele rei morre, um outro rei, ele é ordenado, ungido pelo profeta e o seu moço, a pessoa que andava com o profeta. E então, a cidade do profeta é liberta, mas aquele próprio rei vem contra a cidade de Samaria, em Israel. Há uma confusão ali. Com tudo aquilo, a guerra ainda continuou. Interessante. Com tudo o que aconteceu, aquele rei, ele ainda enviou soldados para combater em Israel. Ou seja, os problemas do mundo continuaram, mas a vida de Naamã mudou. As lutas e as tribulações da vida continuaram, mas Naamã não era mais o mesmo, nem ele nem sua casa. E certamente o que vai acontecer dali para frente também vai ser influenciado por novas atitudes de Naamã. E essa é a conclusão de um Deus que está presente em meio ao caos, em meio à guerra, em meio às enfermidades, às dificuldades, às lutas. Deus está ali usando o seu povo, seus filhos, seus profetas para falar em nome dele. Quem olha o cenário todo não percebe muitas das vezes Deus agindo nas peculiaridades, nas coisas menores. Deus age nas coisas grandes, mas age também nas coisas menores. E nos momentos das coisas menores, Ele promove livramentos, intervenções, soluções, e dá aos seus filhos ânimo para continuar a jornada. O mundo jaz no maligno, mas os filhos de Deus não. Os filhos de Deus recebem essa intervenção. Quando eu olho para essa história, eu destaco algumas coisas importantes para nós. A primeira delas é que nós devemos entender que nós servimos a um Deus que trabalha, só que ao inverso daquilo que o mundo faz. Se o mundo diz algo que tem a ver com o orgulho, com a vaidade, o Senhor trabalha o contrário. Em Mateus capítulo 20, verso 16, diz que os últimos serão os primeiros. Deus trabalha com uma inversão de valores. Você, crente, esteja preparado para ser tocado por Deus na inversão de valores. Você, crente, esteja preparado para poder cumprir o que Deus manda, o que Deus fala para você fazer. Pode às vezes parecer estranho, mas é assim que Deus quer, e Ele trabalha diferente do povo do mundo. O poder de Deus, gente, é diferente do poder do mundo. A ação de Deus, a maneira dele fazer as coisas é diferente da ação do mundo. Por isso que às vezes nós não encontramos muitos espaços no meio deste mundo, porque a maneira como o mundo age é diferente da maneira como Deus age. E é por isso que nós precisamos da intervenção de Deus, para que Deus abra as portas, para que Deus nos mostre o caminho, para que Deus fale conosco, para que Ele direcione a nossa vida naquilo que nós devemos fazer. Você vai estudar? Pergunte a Deus o que Ele quer que você estude. Você quer casar? Pergunte a Deus com quem Ele quer que você case. Eu costumo dizer para a turma mais jovem o seguinte: o casamento não está escrito nas estrelas, como às vezes as superstições do mundo pregam. Não existe essa coisa. Mas o casamento também está como bênção de Deus, se você pedir. Se você pedir, Deus dá. Como é que o mundo ensina essas coisas? Jesus ensina diferente. Jesus trabalha diferente. Portanto, o que Jesus ensina é que nós temos que ter humildade e dependência a Ele, para que as coisas aconteçam, para que as coisas funcionem. Vai ser fácil? Não.
mas ela acontece, porque Deus abre portas. E como diz João no livro de Apocalipse, a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Porque Ele é o Senhor. O que Deus está pedindo para você fazer? Qual a vontade de Deus na sua vida? Cumpra o que Deus está determinando, mesmo que seja uma coisa simples. Não seja como Naamã, murmurador, mas seja como Naamã que obedeceu. Deus não te pede nada difícil. O mais difícil, Ele já pediu para o filho dele fazer, que é o quê? Dar a vida na cruz, levar ali o peso do pecado na cruz, o nosso pecado. A maldição caiu sobre Jesus de maneira terrível, ao ponto dele dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor vai te pedir algo assim? Jamais. Mas se Deus te pede uma coisa simples, faça, gente. Simples. Estar com Deus, estar na vontade de Deus não é difícil, não é complicado de se executar, de se fazer. É preciso ter o quê? Disposição no coração. Disposição no coração. Eu comparo essa descida de Naamã até o rio com a nossa descida na oração, o joelho no chão para orar, a vontade de orar, a vontade de ter comunhão com Deus. O rei de Israel sabia quem era Deus, mas ele não tinha intimidade com Deus. O profeta falou: traz para mim, vem aqui. Deus já falou o que é para fazer. Às vezes a gente age igual o rei de Israel, ou até mesmo igual o rei da Síria: vai que eu pago, vai que eu mando. Mas o Senhor está nos chamando para fazer como o profeta: desce, põe o seu joelho no chão e clama o Senhor, se curva, se humilha, busca a Deus, que Deus vai falar, que Deus vai fazer. Te foi pedido alguma coisa simples para fazer? Faça, porque o mérito não está no fazer, mas o mérito está no obedecer, meus irmãos. Servir a Jesus, se dedicar a Jesus, ao Senhor. É isso que é a natureza espiritual da igreja. Israel se tornou institucional. Israel se tornou uma nação e passou a se preocupar com o que era próprio da vida política, da vida do governo e etc, etc. E perdeu a essência, que é a vida espiritual, a caminhada com Deus, ter a paciência de ouvir Deus falar vai e ir, para e para. É o que acontece quando tudo se institucionaliza. Passa-se a depender de um sistema, e não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente dependa dEle. Sua vida tem que ser uma vida de mergulho constante na presença do Senhor. Você não precisa mergulhar literalmente no rio, mas você precisa colocar o seu joelho no chão e ter essa comunhão com Deus. E falar com Deus até que seu subconsciente, até que sua alma, até que o seu coração comece a ser preenchido por valores espirituais, por uma presença sobrenatural, por um amor que inunda e que te motiva e que te faz caminhar e que te faz passar por cima dos pecados, faz passar por cima dos perigos, te dá coragem para você ir. O que está sendo pedido para você fazer? Faça. E Deus te abençoará. Porque foi Ele que pediu. Foi Ele que falou. Ore ao Senhor. Fale com Deus. Se humilhe. Peça ao Senhor. Reconheça seus pecados. Reconheça suas falhas. Reconheça que Deus é bom. Que Deus é maravilhoso. E é o único que pode suprir sua vida inteira. Não é só o momento, é a vida inteira. Ele é o Senhor,
Ele é Deus e todas as coisas Ele pode fazer. Diz o texto de Jeremias 17, o profeta, falando sobre essas coisas em Israel: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. O coração se engana, portanto nós não devemos ouvir o coração, mas nós devemos ouvir a palavra do Senhor. A boca de Deus é que diz. Seja sábio, ouça a palavra de Deus e faça o que Deus quer, mesmo que pareça muito simples. Olha o que Jesus disse em Mateus 11, 25. Você pode abrir esse último texto dessa noite? Mateus capítulo 11, versículo 25. Tem aí para nós, por favor? Lucas. Está aqui no telão, acompanha comigo, vamos ler juntos? Por aquele tempo, exclamou Jesus: as coisas de Deus estão na simplicidade, e as coisas de Deus são destinadas a quem? Aos pequeninos, aos simples de coração, aqueles que dão ouvido às coisas espirituais. Ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. O Senhor revelou para aquela menina, o Senhor revelou para aquele profeta, o Senhor usou a boca dos soldados subordinados, e agora aquele homem era uma nova criatura. Aquele homem agora estava num processo de mudança, de transformação, passou a enxergar o mundo espiritual à sua volta. Ou se fosse fácil resolver todas as coisas com uma carta e uma canetada. Não é, meus queridos irmãos, mas no poder do Senhor todas as coisas são possíveis, porque disse Jesus, não é? Que todas as coisas são possíveis para Deus. E ele disse, né? No dia da ressurreição, quando Maria Madalena foi ao encontro dele no túmulo, né? E ela chorando ali: onde é que colocaram o corpo dele? Me digam. Jesus aparece atrás, e ela olha rapidamente ali, não o reconhece, pensa que é o jardineiro e diz: me fala, onde é que o Senhor colocou o corpo do meu Senhor? E aí Jesus então chama ela de novo, agora pelo nome, pela segunda vez, e certamente agora o tom de voz dele penetra o seu coração, e ele diz: Maria. E ela, virando-se para trás, diz o texto lá em João capítulo 20, né? Quando ela olha e fala: mestre, Rabone. E aí ele diz: não me detenhas, não me toques ainda, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Havia um processo ali sobrenatural no corpo de Jesus, não é? E ele precisava ir assunto aos céus, e ele diz: ainda não me toque, eu vou para o meu Deus e o seu Deus, eu vou para o meu Pai e o vosso Pai. Jesus estava dizendo: há um Deus que zela pela gente, há um Deus que conduz a nossa vida, e há um Deus que nos faz levantar dos mortos. Deus quer te fazer assim, confiante nele, perseverante nele, andando com ele, conhecendo a vontade dele em todos os momentos de sua vida. Se você não está ouvindo a voz de Deus, peça a ele para falar com você, e ele fala: e tudo quanto pedirdes ao Pai, crendo, recebereis. Vamos ficar em pé, vamos orar. Tem uma canção, está pronta aí, Lucas? Vamos ouvir essa canção, vamos cantar, quem souber, e logo depois estaremos orando e encerrando esse culto. Pode desligar essa luz aqui, não tem problema não. Foi tão bom, eu não tinha paz,
nem prazer me sentia, muito só, sem ter mais razão pra viver. Te encontrar foi tão bom, eu não posso esquecer. Nosso encontro mudou meu viver. Foi tão grande a emoção quando ouvi tua voz me falando de amor, pois você me aceitou do jeito que eu sou. Te dei meu coração. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Te encontrar me mostrou nova direção. Teu amor fez mudar tudo em mim e o meu coração transformou. É tão bom que eu não posso explicar o prazer de sentir teu amor me envolver quando estou ao pé da cruz. Eu só sei de uma coisa e vou lhe dizer: simplesmente eu não posso e não sei viver sem você. Senhor, nós adoramos o Teu nome, porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor está conosco, o Senhor está em nossa caminhada, em nossa vida, em nossa história, desde o início, desde a fundação do mundo e até mesmo na eternidade. O Senhor já nos conhecia e o Senhor já nos chamou para próximos do Senhor. Obrigado, Deus, por Tua obra, pela Tua grande alegria em nos receber em seus braços, nós pecadores e falhos, mas redimidos, lavados pelo poder da cruz, do sangue de Jesus que deu a vida por nós. Senhor, ensina-nos a dependermos do Senhor. Coloca em nosso coração, ó Deus, esse desejo de andar com Teu Filho Jesus, de andar nessa caminhada segura, firme, que nos ajuda a atravessar as tribulações da vida, as dificuldades, a permanecermos firmes na Tua presença. O Senhor Jesus nos deu a promessa de que todos quantos vierem a Ele de modo nenhum serão lançados fora. Nós cremos nisso, Pai, que não seremos lançados fora, mas que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Senhor, traz cura para os nossos corações, traz cura para a nossa alma. Que o Senhor nos ensine a andarmos na Tua presença, a sermos humildes de espírito, a dependermos da Tua presença em nós. Queremos, ó Deus, Te servir com todo o nosso coração. Abençoa Teu povo, abençoa a Tua igreja, dê uma semana de vitórias, dê uma semana de sabedoria, dê uma semana, ó Deus, de proximidade com a Tua igreja, com o Teu povo, que possamos sentir a Tua voz falando ao nosso coração. Nós Te oramos assim e nós Te agradecemos. Obrigado, Senhor, por mais uma semana que se inicia. Esteja conosco, nos ajude em nossas fraquezas e não nos deixe desanimar na caminhada. Segura em nossa mão, ó Todo-Poderoso, no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo recaiam sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Boa semana a todos.